Ô, galerinha, boa noite! Cadê o pessoal que tá aí online? Que a gente vai falar, né, sobre um tema muito bacana que as pessoas, elas reclamam bastante também aqui no consultório, que elas querem emagrecer, têm vontade de emagrecer, mas gostam muito de comer, né? Então, Cláudia, eu gosto muito de comer, eu quero emagrecer, mas só que eu penso em comer sempre, eu quero comer, eu gosto muito de comer, eu tenho uma vontade assim de comer fora do comum, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão dessa vontade excessiva, né? De comer, um gosto, uma vontade mesmo de comer, que às vezes você acha que é até fora do normal, né? Às vezes a gente fala até dando risada, mas no fundo a gente percebe que a gente está comendo mais do que realmente precisaria. Então, gente, o que a gente precisa estar atento nessa questão, tá? Primeira coisa é entender que não tem nada de errado em gostar de comer, né? Gostar de comer é algo natural na vida de qualquer pessoa. É uma coisa que é necessária para o nosso corpo, é algo que faz parte da nossa... Imagina como é que... Oi, Josipá Ganoto, é Nutri também, né? Que legal, obrigada por estar aqui, viu? Eu gosto muito quando tem as colegas aqui também. E aí a gente vai falar então sobre essa questão da pessoa que ela quer emagrecer, mas ela gosta muito de comer, e ela vê esse gostar muito de comer como um empecilho para o emagrecimento. E a gente precisa trabalhar essa questão. Primeiro ponto, já entendendo que não é errado você gostar de comer. Não tá errado, você não é um ET, você não é um fora do... Até porque a gente precisa se alimentar, né, gente? Deixa só eu preparar o povo do Facebook aqui, que eles ficaram de fora, caiu a conexão, mas já vou entrar. Mariana, e aí, Mari, tudo bem? Opa, fica aí, hein, Mari? Vamos conversar um pouquinho? O tema de hoje é: quero emagrecer, mas gosto muito de comer. Penso em comer toda hora, quero comer toda hora, né? Então, por que isso acontece? Como você tá, Mari? Conta aí pra mim, você tá bem? Que bom que você tá aí. Ai, que legal, a Nutri tá falando aqui, ó, gosto muito da pegada comportamental, parabéns pelo trabalho, obrigada. Olha, tem 3 anos que eu tô trabalhando dessa forma, e o quanto eu vejo, né, tá aí a Mariana aí de exemplo, né, Mari? Valeu a pena o acompanhamento, Mari? Você indicaria para alguém? Ó, a Mari tá falando, estou ótima. Isso porque nós já encerramos as nossas sessões, né, Mari? Já encerramos, mas ela continua aí colocando em prática tudo que ela aprendeu. Eu acho que eu tô tendo algum problema aqui no Facebook. Ó, a Mari tá falando, valeu super a pena. Muito bem, Mari, isso eu também posso falar, né? Porque realmente... E eu acabo aprendendo bastante com os pacientes, né? Com o andar do processo, as mudanças, e a gente aprende que dá para tirar a comida do foco, sim, tá? Então, quando a gente tá aí falando bastante, né, que, nossa, eu quero emagrecer, mas eu gosto muito de comer, eu amo comida, nós acabamos colocando foco demais naquilo que talvez não precisa de tanto foco assim. Oi, Fábio, o Fábio chegou aí também, que bom, seja bem-vindo. E então, como o pessoal tá entrando agora e eu tô tentando conectar a galera do Face, que eu acho que eu não vou conseguir. Vamos lá, vamos pensar positivo, né? A Nutri fala isso e agora não
Não pensa positivo, né? Aí, como assim? Acho que agora eu entrei, hein? Agora eu tô online. Opa! Deu certo aí, meu povo? Acho que deu. Então, vambora. Opa, o celular caiu aqui, criança. Aqui agora eu tô sem minha equipe, então a gente vai trabalhando aqui sozinho. Gente, então vamos lá? Posso começar? Roger acabou de entrar aqui no Facebook também. Eu vou falar um pouquinho, vou voltar um pouquinho, porque eu não estava conseguindo acessar o Facebook. Agora já estamos acessando o Facebook. Vamos lá. Gente, se eu ficar toda hora preocupada com essa franja, por isso que é bom, quando o cabelo tá enrolado, você não tem que estar toda hora. Vai assim mesmo. Vamos lá. Cláudia, eu gosto muito de comer, eu quero emagrecer e eu gosto muito de comer, eu penso muito em comida, eu penso em comida toda hora. Como é que eu faço? Nessa questão, né? Então eu vou ser bem rapidinha, pra gente não ficar com uma live muito grande, mas eu queria saber se isso acontece com você. Se você pode me dar aí um coraçãozinho, isso, o pessoal do Face já tá me dando coração aqui. Queria um coração para saber se eu tô falando aí na sua linguagem, tá bom? Mira acabou de entrar, que bom que você tá aí, Mira. Obrigada por estar aqui conosco. Vamos falar sobre esse assunto. Acontece isso com você, Mira? Nossa, eu até quero emagrecer, mas o negócio é que eu gosto de comer demais, Cláudia. Eu gosto muito de comer. Todo mundo gosta de comer, né, gente? Mas vamos lá, então. Para quem tá chegando agora, vou repetir, né? Gente, gostar de comer não tem nada de errado, tá? Nós não podemos usar essa justificativa do eu gosto muito de comer, por isso que eu não emagreço, como uma justificativa para eu não ter moderação na minha alimentação. Gente, gostar de comida, gostar bastante de comida, não tá errado, não é pecado. Você não tá cometendo nenhum crime em gostar de comida. Quanta gente, né, gosta de comida? Todo mundo gosta. Quem que vive sem comida? Agora é diferente, por exemplo, quando um fumante, o fumante vai parar de fumar. O que ele precisa fazer primeiro? Ele precisa parar de comprar o cigarro, não é verdade? Um alcoólatra, quando ele precisa parar de beber, ele não quer mais beber, ele sabe que a bebida faz mal para ele, o que ele faz? Ele para de comprar bebida alcoólica. Agora, uma pessoa que está acima do peso, ela vai fazer o que? Ela vai parar de comprar comida? Não tem como, gente. Não tem como. Comer faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Então, o primeiro ponto para que eu freie um pouco essa vontade de comer em excesso, é parar de pensar que gostar de comida é errado. Porque talvez esse pensamento do pensar que gostar muito de comida é errado é o que está te fazendo comer bastante. Porque como é algo proibido, como é algo errado, como é algo que não pode fazer, você é impulsionado a fazer. Talvez você nem goste de comer o tanto que você come, mas a sua mentalidade, ela tem um olhar diferente para o que está acontecendo ali, para o que você tem de comida, e é como se quando, por exemplo, a pessoa vem no nutricionista e o nutricionista proíbe ele de comer tudo. Sabe o que vai acontecer? Ele vai querer comer só aquilo que o nutricionista proibiu. É isso que ele vai querer comer. Então, quando você pensa assim, mas eu não vou conseguir emagrecer porque eu gosto muito de comer, é como se você estivesse gerando uma restrição para você. Mas não tem restrição. Você não precisa parar de comer o que você gosta. Talvez você entendendo que você pode comer de tudo um pouco, toda aquela ansiedade, aquela vontade de comer fora do comum vai diminuir. Porque talvez ela só acontece porque você, de forma inconsciente, gerou uma restrição para você mesmo. Olha só, por exemplo, a pessoa terminou um namoro com uma pessoa que ela gosta muito, mas essa pessoa não faz bem para ela. Ela, ao invés
de focar na situação, no término desse relacionamento, ela fica brigando com ela porque ela gosta da outra pessoa. Como se gostar dessa pessoa é errado. O dia que ela falar assim, assumir o sentimento, não, realmente eu gosto, só que é uma pessoa que não me faz bem. Ok, o que eu posso fazer em relação a isso? Mas enquanto a pessoa acha que é errado, ela vai brigar com ela vai brigar com aquele sentimento, entendeu? Ela vai brigar com aquela situação e enquanto ela tá brigando com ela, esperneando, achando que ela não pode comer nada, ela não tá resolvendo o problema dela, entendeu? Então, gostar de comer, gente, não é errado. O excesso talvez esteja acontecendo porque você acredita que é errado gostar de comida do jeito que você gosta. Então, Cláudia, mas eu quero emagrecer, mas eu amo pizza. E não é errado. Talvez eu falando com vocês aqui e vocês vão me ver numa pizzaria. E eu vou estar lá comendo pizza plena. Sabe por quê? Porque eu não acho que é errado comer pizza. Eu não acho que é errado gostar de pizza. Eu gosto de pizza. Então, por eu ter essa visão de que não é errado, de que não é nenhum pecado mortal comer pizza, quando eu vou na pizzaria, eu não tenho aquela ansiedade de comer um monte de pizza, porque ela tá ali e eu sei que eu posso comer a hora que eu quiser. Faz sentido isso pra você? Se faz sentido, manda um coraçãozinho aí pra mim, só pra eu saber se a gente tá conversando aí na mesma linguagem, apesar que tá saindo um monte de coraçãozinho aqui, né? Mas eu quero saber se eu tô falando realmente, se o que eu tô falando está fazendo sentido pra você. Cadê os coraçõezinhos aí? Manda um coração pra mim, pra eu saber que eu tô falando com você e que você tá entendendo o que eu tô te falando, tá? Então, gente, o que é o primeiro passo? Assumir o seu sentimento. Se eu gosto de comer pizza, não tem problema, eu gosto. Não é proibido comer pizza, não é proibido comer nenhum tipo de alimento, a não ser que você tenha alguma patologia que realmente o alimento entra ali e que o alimento vai impedir ou vai prejudicar você. Fora isso, não tem nada proibido. Então é muito mais fácil eu assumir que eu gosto, porque parece que é um pecado falar que gosta de pizza, que gosta de refrigerante, que gosta disso, daquilo. Aí é como se você estivesse fazendo algo escondido, proibido, quando você vai comer, você quer comer um monte. Entendeu? Porque você colocou na sua cabecinha que é errado, que é ruim. E que você não pode ter esse sentimento. A gente tem um monte de blogueira, né? Que condena aí quem come comida frita, quem come... Então isso gera uma pressão na pessoa e a pessoa acha que é uma vergonha ela falar que gosta de comer uma pizza, um alimento mais calórico. Ela põe na cabeça dela que ela não pode falar isso, que é errado. E aí é onde está o erro. Se ela agir desse jeito, quando ela for comer aquele alimento, mesmo que não seja proibido, que não seja errado, ela vai comer a mais, porque para ela é como se ela estivesse comendo algo proibido, fazendo alguma coisa errada. Então ela tem que fazer logo para ninguém ver ou para ninguém saber, ou ela faz com vergonha, mas isso só vai gerando uma situação, uma sensação ruim e que pode desencadear um transtorno alimentar. Essa é a pior parte ainda, porque aí a pessoa ela vai minando essa ideia na cabeça dela e daqui a pouco ela gera um transtorno alimentar, ela entra em competição de jejum, né? Que eu já tive paciente que entrava em competição de jejum para emagrecer. E aí, será que ela estava emagrecendo ou ela estava desnutrindo? E quando você conversa com a pessoa, você vai ver que ela impôs como proibido várias práticas que ela tinha aí de alimentação, que não tinha nada a ver com o que realmente ela precisaria fazer, né? Então, gente, vamos trabalhar dessa forma. Não
primeiro, assuma o seu sentimento, assuma você, deixa eu te falar, você que está acima do peso, que quer emagrecer, você não é um corpo gordo, tá bom? Tira essa ideia da sua cabeça. Você não é um corpo gordo. Você é uma pessoa que tem sentimentos, tem vontades, tem gosto sim, tá? Tem preferências e que tem tantos quilos ou que está acima do peso que você gostaria de estar. Porque se você se enxerga só como um corpo gordo, o que você vai fazer? Você vai judiar de você mesma e não tem necessidade disso. Pode assumir que você gosta de tal alimento, eu gosto desse, eu gosto de comer. Cláudia, o que eu gosto? Eu gosto de comer e não tem problema gostar de comer. Não é proibido. Então, quando você entende isso e não se martiriza por causa dessa preferência, eu gosto de comer, você vai ver que você não vai precisar comer de forma exagerada, sem necessidade. Porque agora você entendeu que não é algo proibido, que não é algo errado, tá? Então, quanto mais... Não é aquele ditado? O proibido é o mais gostoso? Se você... Por exemplo, os meus pacientes renais, quando eles chegam na hemodiálise, o que acontece? Eles não podem beber muita água, tá? Eles não podem beber bastante água. E depois que isso é dito para eles, adivinha o que eles mais gostam de fazer? Beber água. Aí você vai perguntar para beleza rara, para pecinha rara lá, meus pacientes renais, se ele lembrava de beber água antes de perder o rim. Ele nem lembrava de beber água. A água não era um hábito. Ele tinha que pôr para despertar para beber água. Às vezes ele passava um dia inteirinho sem beber água. Mas agora, como ele não pode beber muita água, agora ele quer beber água toda hora. Entenderam? Então tem toda essa questão e percebe que é tudo na mente? Por isso que a gente diz, muda sua mente que o seu corpo acompanha. Mude sua mente primeiro. Não é na dieta, não é você deixando de dizer que você gosta de tal alimento que vai dar errado, que vai dar certo. Se é uma coisa que você gosta, assuma que você gosta. Cláudia, eu gosto de comer chocolate. Não tem problema nenhum você gostar de comer chocolate. E quando você entende que não é pecado nenhum você comer chocolate, a coisa muda de figura. Aí você sabe, oi Adriana, daí você sabe que você não precisa comer um monte. Por quê? Porque comer chocolate não é errado. Agora, quando eu tenho essa ideia na minha mente de que quando eu como chocolate é algo errado, o que vai acontecer? Eu vou querer comer mais. Por quê, gente? Porque o proibido é mais gostoso. Proibiu, aí que eu quero. Restringiu, é aí que eu vou querer. Então, entenderam? Para quem chegou agora, a questão dos pacientes renais crônicos, né? Então, eles não lembravam de beber água, em sua grande maioria, passavam o dia inteiro sem beber água. Aí agora perdeu o rim, chega lá, a gente fala o que para eles? Olha, você não pode beber muita água porque vai fazer mal para você. Aí o que ele quer? Ele quer só beber água, beber líquido. Quando ele tá nervoso, ele vai beber água, ele não vai comer. Ele vai beber água. Por que antes ele corria pro chocolate, agora ele corre pra água? Porque a água que foi proibida para ele. E muitas vezes a gente gera essas restrições, essas proibições por conta própria. Ninguém falou para você que é proibido, mas por você colocar na sua cabeça que é proibido, você começa a ter esse tipo de atitude, a restringir certos tipos de alimento e não assumir que é algo que você gosta. A Mira tá falando assim, eu amo doce. Tá certo, Mira, tudo bem, eu gosto de doce. Quando eu assumo isso, eu jogo a responsabilidade para mim. Tudo bem, eu amo doce. Só que eu entendo que não tem como eu ficar comendo doce todos os dias. Então, eu vou escolher alguns dias e eu vou comer o doce que eu quero.
Entenderam? Porque quando eu falo, eu amo doce, mas eu tenho que emagrecer. Ai, meu Deus, então não vou comer doce, então não vou comer doce. Sabe o que acontece? Você quer comer doce todo dia. Por quê? Porque você gerou uma restrição para você, que não é necessária. Então, muita coisa é na mente. Muda tua mente, que aí o seu corpo acompanha. Enquanto você ficar fazendo dieta restritiva, restringindo as coisas, indo por modinha, com medo de falar que gosta de comer, né? Ah, mas se eu ficar falando que eu gosto de comer, não precisa ter medo de falar que gosta de comer. Se você gosta, assuma. Por quê? Como que eu vou tratar, por exemplo, tá? Como é que eu vou tratar de um alcoólatra se ele não fala que gosta de álcool? Não vai. Como é que a gente vai buscar um segundo passo para parar de comer em excesso se eu não admito que eu gosto de comer? Entendeu? Então, quando alguém vai tentar ajudar, não tem como, porque eu tô negando. Eu falo que eu não gosto, como que eu vou ajudar alguém se a pessoa fala que não gosta? Entenderam, gente? Faz sentido para você o que eu tô falando? Dá um coraçãozinho aí para mim, só para eu poder entender se a gente tá conversando igual, se eu não tô falando bobagem aqui, né? Então, o que a gente tá falando são experiências mesmo de ambulatório, experiências de consultório, de paciente que achava que comer um doce de vez em quando era o maior pecado. Aí, quando ele comia, o que acontecia? Ele queria comer um monte, tá? Então, o que eu quero que fique guardado, então, dessa nossa pequena live para vocês? Não é errado gostar de comer. Quando você admite que você gosta de comer bastante, a chance de você buscar uma alternativa para mudar isso se estiver te prejudicando é bem maior do que quando você fica negando para você que você não gosta. Então, não, eu não gosto. Como? Então, se eu não gosto, não tem. Por exemplo, o paciente chega aqui e ele fala, eu não sei por que eu engordo, porque eu não como, Cláudia. Isso já aconteceu várias vezes aqui, tá? Cláudia, eu não como muito, eu não como muita coisa. Aí eu falei, então vamos pegar aqui o que você comeu hoje. E a gente começa a pôr no papel. A pessoa fica assustada. Por quê? Porque ela nem percebeu que ela comia daquele jeito, porque primeiro que já caiu no automático, e outra, de tanto ela negar que ela gosta de comer, que ela come mesmo, que ela tá comendo bastante, a coisa começou a entrar no automático dela que ela nem percebe, ela continua negando na boca, né, falando, mas a atitude dela tá diferente e ela nem tá percebendo. Por quê? Porque ela entrou num automático ali e tá indo por esse lado, né? Ela não tá percebendo o que ela tá fazendo. Então é muito mais fácil eu olhar e falar, gosto sim. Por exemplo, eu gosto de pizza. Se eu for numa pizzaria, eu vou comer pizza e eu tenho a ideia de que comer pizza não tá errado, não é pecado nenhum, não vai me matar comer uma pizza, não vai me engordar 5 quilos comer uma pizza. Então, não tem por que eu ir lá e me acabar de comer pizza, porque eu não sei quando que eu vou comer outra pizza de novo. Aí é onde eu falo pra você, a pessoa, ela põe uma restrição por conta própria, porque ela tem medo de falar que gosta daquele alimento. Então, vamos fazer assim? Vamos parar com isso. A partir de hoje, nós vamos admitir, sim, eu gosto, porém, quando você admite, você consegue achar o ponto central para você mudar essa atitude de comer. Primeiro que quando você fala, cara, eu gosto de comer, já sai um peso das suas costas. Porque enquanto você tem que negar o que você é, o que você gosta, enquanto você precisa negar isso, as coisas vão ficando pior. Porque aí entra lá naquela história da restrição, lembra? Quanto mais eu restringo, mais eu fico com compulsão. Quanto mais eu negar, mais eu vou querer comer aquilo. Então, os pacientes do meu consultório não fazem dieta.
Tá aí, quem tiver aí online, fala aí pra mim. Elas não fazem dieta. Por quê, gente? Porque elas vão escolher o que elas gostam de comer. Só que agora, como elas admitem e assumem que gostam de comer certos tipos de alimentos, o que elas fazem? Elas escolhem, comem sem culpa. Gente, quando você admite e você toma postura para mudar, a culpa vai embora, arrependimento vai embora, né? Então, às vezes o paciente volta na outra semana, que o meu acompanhamento é semanal. Aí ele volta na outra semana e a gente conversa aí o que ela conseguiu fazer, né? Dos desafios. Ai, Cláudia, eu consegui isso. Teve tal coisa que eu não consegui, mas eu vou fazer semana que vem. Você entendeu? Ele não vem mais pro consultório com a cabeça que ele foi culpado, que ele é um fracassado, que ele não conseguiu. Porque se ele não conseguiu hoje, amanhã ele consegue. Entendeu? Então essa ideia de achar que é errado. Ó, Antônio tá falando, eu não tomo mais Coca-Cola. Ótimo, mas assim, sabendo que não é algo proibido. Que o dia que você quiser tomar, você toma. Só que agora você decidiu não tomar. O problema, Antônio, é quando as pessoas elas criam restrições por conta própria. E aí, quando ela cria uma restrição por conta própria, ela começa a negar que ela gosta daquele alimento, sendo que ela gosta. Então, ela está gerando uma incongruência com ela mesma. Ela tem que falar uma coisa que ela não sente. Isso prejudica ela. E quando ela vai pegar uma Coca-Cola, se brincar, ela bebe uma de 3 litros numa boa. Tudo isso por quê, gente? Porque ela desencadeou na mente dela que ela não gosta de Coca-Cola, sendo que ela gosta. O jeito dela largar a Coca-Cola vai ser muito mais fácil quando ela falar assim: sim, Cláudia, eu gosto de beber Coca-Cola, só que eu hoje entendo que eu não posso tomar ela todo dia, que eu não preciso, não é nem posso. Porque poder pode. Se a Coca estiver lá na sua frente, é só pegar ela e pôr na boca. Né? Se não, eu posso olhar e Cláudia, eu gosto de Coca-Cola, só que eu entendi que eu não preciso tomar Coca-Cola todos os dias. E o dia que eu quiser tomar Coca-Cola, eu vou tomar, porque é uma coisa que eu gosto. Você entende que o dia que você for tomar, você não vai tomar Coca-Cola em exagero. Por quê? Porque não tem mais proibição. E vai ter dia também que você vai olhar para a Coca-Cola e não vai querer saber dela. Porque quando é proibido, toda vez que você vê ela, você vai querer tomar. Porque é proibido. Oi, Maire. Maire tá falando de fora do Brasil. Ai, eu tô muito chique, hein? Um beijo, Maire. Foi minha cliente também. E ali, Antônio tá falando, na realidade, é porque eu sei que vai me fazer mal. Eu faço diálise. Então, você achou um motivo maior para que você não tome a Coca-Cola. Só que tem pessoas que mesmo fazendo hemodiálise, elas tomam. Por quê? Porque não fez elas entram na mente delas que é algo que é proibido, que se ela tomar uma Coca-Cola, ela vai passar muito mal, ela vai morrer. E eu não tô fazendo propaganda de Coca-Cola, eu não tô falando que é para você sair bebendo Coca-Cola. Mas eu tô dizendo que quanto mais eu coloco a restrição na minha cabeça, quanto mais eu coloco esse não pode, é errado, é pecado, é errado você comer McDonald's. Eu não tô fazendo propaganda do McDonald's. Eu quero dizer para você assim, quanto mais você se reprimir, não posso, mais vai aumentar a sua vontade. Às vezes, eu vou no shopping e eu como um McDonald's, eu como um Bob's. E antes eu ficava sempre preocupada se alguém estava me vendo. Por quê? Porque eu sou nutricionista e não posso tomar Coca-Cola. Gente, depois, aí eu comia rápido, eu ficava... Hoje não. Hoje eu sento lá e o que quando alguém vem falar, nutricionista, né? Comendo isso. Aí eu falo assim, então, você viu que bacana? Você tem que consultar comigo para você aprender a comer o que eu como e ainda ficar bem, né? Então, o maior segredo, quando você quer emagrecer e que você gosta muito de comer, é entender que não é errado gostar de comer, não é proibido, comer é algo que faz parte, se a gente não comer, a gente vai desnutrir.
Não criar restrições da sua própria cabeça. Não posso comer tal coisa. Como é que dá certo aqui no consultório? A pessoa sai dessa porta ali e ela vai embora e ela volta mais magra. Sabe por quê? Porque uma das primeiras coisas que a gente fala no consultório é: você não está proibida de comer nada. Nada, doutora, nada, a não ser que seja um celíaco, a não ser que seja alguém que tem intolerância à lactose. Aí tem o renal, em alguns pontos a gente pede, por exemplo, o renal não pode carambola. Se o renal comer carambola, ele morre. Aí eu tenho que ser clara, né? Você não pode comer carambola porque você vai morrer. Esse é o ponto. Aí sim. Mas no mais, se ele ficar criando restrições, ficar criando proibições da própria cabeça, é aí que ele vai querer mais ainda aquele alimento. É aí que ele vai querer mais ainda aquele tipo de comida. Então entenda, eu vou dar o segredinho para vocês aqui que eu passo para minhas pacientes, tá? Olhou aquele alimento, pergunta para você mesmo se você precisa comer aquele alimento naquela hora. Gente, mas eu preciso mesmo comer isso agora? Aí o cérebro vai falar, sabe o quê? Precisa. Aí você vai falar, você vai perguntar de novo para você mesma. Mas é um caso de vida ou morte eu não comer isso aqui? Se eu não comer agora eu vou morrer? Isso se você vê que não tem necessidade de você comer isso. Porque se você achar também que você pode comer naquele dia, coma. Eu vou na pizzaria um fim de semana. Mas eu não posso comer pizza. Mas eu já comi certinho a semana inteira e tem uma pizza lá. É mais fácil eu ir aí falar, eu vou comer um pedaço ou dois, do que eu sentar ali e ficar reprimida. Não, eu não posso comer pizza, eu vou ser mais forte que essa pizza. Por quê? Porque aí você tá tentando através da força, e a força não vai te ajudar. O que vai te ajudar é aqui, é na cabeça. Tem até uma música que fala assim, não é força, é jeito. E no caso, o jeito é o jeito de falar com você mesmo. É o jeito de você trabalhar a sua mente diante daquela pizza. Por exemplo, vocês viram que eu gosto muito de pizza, né? Porque eu só tô citando pizza. Então, eu olhar para aquela pizza, por exemplo, ontem eu fui numa festinha, comi bolo, comi cachorro quente, comi isso, comi aquilo. Aí hoje foi todo mundo comer pizza. E aí eu vou perguntar para mim, vem cá, mas precisa eu comer um monte de pizza hoje? Eu não já comi cachorro quente ontem? Tem necessidade de eu comer mais um pedaço de pizza? Eu vim aqui só para comer mesmo? Então, você entende? Você vai dando razões mais racionais, né, digamos assim, para você mesmo. E você vai falar, é verdade, né? Eu já comi um pedaço, não precisa não. Eu não vim aqui só para comer. Eu vim para conversar, eu vim para ver meus amigos, eu vim para bater um papo, para rir. Aí você encontra a real razão e aí a pizza deixa de ser o ponto principal da sua noite. Agora, se você senta numa mesa e você põe na sua cabeça que o que você está fazendo ali é errado, que comer pizza é errado, que você está cometendo um erro gravíssimo, que você está cometendo um crime, você vai comer a pizza inteira, tá? Não porque a pizza, porque a tua mente está dizendo come, porque você não sabe quando que vai ter de novo, porque isso aqui você está fazendo errado, então já que você começou, termina, vai que vai. Pensamentos que não tem sentido. Faz sentido isso pra você, gente? Dá um oi pra mim. Dá um joinha, um coração pra eu saber aí se a gente tá conversando certo. É isso mesmo. Então, gente, é isso que eu queria falar com você. O desafio ficou aí, tá? Não tem problema você falar que você gosta de comer, porque quando você assume, não é errado, gente, não é nenhum pecado. Então, quando você assume, por exemplo, eu gosto de pizza com Coca-Cola, é muito mais fácil para você falar, sim, eu gosto, tudo bem, mas eu tenho consciência que eu não posso ficar comendo pizza e Coca-Cola todos os dias. Você entendeu? Agora, se você gosta de pizza e Coca-Cola e fica negando, não, eu não gosto, não, eu não posso gostar,
o que você vai fazer? Você vai comer em excesso porque você está colocando restrição. Toda restrição gera compulsão. Aquele dia talvez você vai embora, você vai vibrar, tá aí, venci a pizza, venci a Coca-Cola. Só que a hora que você decidir comer, você vai comer parecendo que o mundo vai acabar, que nunca mais você vai comer pizza e nem Coca-Cola na sua vida. E aí não faz sentido, é aí a hora que você vai engordar, é a hora que você vai comer de maneira errada, entendeu? Então não tem problema gostar de comer, não tem problema assumir que gosta de comer, porque aí junto com o assumir vem a continuação da frase. Porém, eu sei que eu não posso comer desse tanto, né? Então não vai usar essa desculpinha pra você não comer bem, não, tá? Tem pessoas que falam, não, eu nem vou tentar fazer dieta porque eu gosto muito de comer e eu vou ficar comendo mesmo. E aí a pessoa entra nesse ciclo que depois ela não sabe mais sair. E o único comando que ela tá dando ali é da mente dela. Não é da dieta, não é da comida, não é, é da mente dela. Por isso mude sua mente, que aí o seu corpo acompanha. Se você não mudar a sua mente, qual que é a maior dificuldade que as pessoas me falam que tem aqui no consultório? É justamente, não é emagrecer. Emagrecer, elas fazem uma dieta em casa e elas emagrecem. O problema é o manter. Mas por que elas não conseguem manter? Porque tem um comando todo errado na mente, dando ideias de que comer é errado, de que comer aquilo ela tá fora do padrão, de que é um crime ela comer uma pizza e uma Coca-Cola. E quanto mais ela gera esses momentos de restrição, mais ela vai comer depois de forma compulsiva. Ok, gente? Então eu vou para minha reunião agora, que eu tenho uma reunião agora também, e amanhã eu volto para falar de outro assunto. Caso vocês tenham alguma ideia de assunto que quer que eu fale aqui, por favor, estou de ouvidos abertos, olhos abertos, pode mandar no meu direct. Cláudia, fala sobre tal coisa, aí a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre isso também, tá bom? Eu acho que se vocês estiverem gostando aí das lives que eu tô fazendo, também deixa um recadinho para mim, para eu saber que eu tô ajudando você de alguma forma, porque ajudar vocês faz bem para mim também, tá bom? Um beijo, muda sua mente, que o seu corpo acompanha. Deus abençoe. Tchau!